Fala galera do Detona Vestibular, eu sou o Matheus, estudante de Química, e hoje a gente vai dar continuidade aos estudos da Química Básica com misturas e substâncias. Isso daqui a gente vai relembrar várias coisas que eu falei na outra videoaula, então vai aparecer um cardzinho aqui para quem não viu da primeira videoaula explicando os conceitos da Química. Então bora lá. Então bora lá dar continuidade. Desculpa se tiver algo por aqui, a iluminação, mas enfim. Bora lá. As substâncias. As substâncias, como a gente viu, os átomos deles tentam se estabilizar. E se estabilizando, eles começam a fazer ligações entre si para deixar a sua camada de valente ser estável, 8 elétrons na última camada, etc, etc. Bom, fazendo isso, se ligando entre si, eles acabam formando substâncias. Essas substâncias eles podem ser classificadas em simples ou compostas. As compostas e as simples são bem fáceis. A simples é formada por um átomo de um único elemento. Pode ser mais átomos, mas é um só elemento. Por exemplo, o elemento O, que é o átomo de oxigênio. Aqui é O2, dois átomos se ligando para tentar ficar estável na última camada de valência. Agora é a composta. Ela pode ser formada por mais de um átomo de mais de um elemento. Por exemplo, o H2O tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O NaCl, que é o Na se ligando com Cl, que forma o sal de cozinha. Vale ressaltar que se eu tivesse aqui só o Na ou só o Cl, seria uma substância simples. Por quê? Porque quando a gente tem a nomenclatura da IUPAC, pede para que a gente, a segunda letra, seja a minúscula. Então, por exemplo, eu te dou o Na e pergunto, é uma substância composta ou uma simples? É uma simples, se for só o Na. Por quê? Porque é só um elemento. O Na é o sódio. Então, é só um elemento. Sendo só um elemento, ela é simples. Eu esqueci de botar esse exemplo em cima, mas eu consegui retomar, acho. Para dar continuidade e falar das misturas, eu acho importante a gente saber o que é uma solução. Uma solução nada mais é que um soluto e um solvente no mesmo recipiente, ou até rimou, mas enfim. O soluto ele tem que estar sempre em menor quantidade que o solvente, lembra? A boca sempre aponta para o maior. Exceto com o exemplo da água. Se a gente tiver água, 200 ml, e 300 de açúcar, não é porque o açúcar está em maior quantidade que ele é o solvente, não. Tem a exceção da água. A água pode ser o menor número possível, que ela sempre vai ser o solvente, beleza? Bora dar continuidade então. As misturas são, por exemplo, o teu tangue que tu toma, o teu leite, etc. São tudo misturas. Ou elas são classificadas em misturas heterogêneas e homogêneas. A primeira que a gente vai ver é a homogênea, que ela é uma fase, ou seja, ela é monofásica. Então, a gente tem vários exemplos, que a gente tem água e sal, água e açúcar, água e álcool. É basicamente isso, a gente tem uma fase, por exemplo, quando tu joga sal, tu vê que não dá de ver o sal, a não ser que tu jogue muito, muito sal, até o coeficiente de solubilidade não conseguir suprir aquela quantidade de sal. E daí a gente vai ter o corpo de chão, daí a gente vai começar a ter uma mistura heterogênea, que vai ser a próxima que a gente vai ver. Tá, o próximo tipo de mistura é as heterogêneas. Elas têm uma ou mais de uma fase e por isso elas são classificadas como polifásicas ou ao infinito e além, tá ligado? Porque, por exemplo, eu posso ter como eu tenho mais de uma fase, eu vou conseguir diferenciar os dois níveis, os dois compostos. Por exemplo, a água e o óleo. A água e o óleo é muito visível que o óleo está em cima e a água está embaixo, por conta da diferença de densidade, polaridade e tal. A água e a areia. A água decanta na areia, então a gente consegue ver duas fases, a areia e a água. Por isso que é uma mistura heterogênea, porque a gente consegue olhar e ver duas fases diferentes. A gente vê várias fases e não está dissolvido, tá ligado? Ela não é uma coisa homogênea, entendeu? Ela é uma coisa heterogênea. Tá, mas fica ligeiro com uma parada que acontece muito,
que pode estar na tua prova, por exemplo. Essa mistura aqui, ela tem quantas fases? Ela é heterogênea, por conta do óleo e da areia, mas quantas fases e quantos compostos eu tenho? Vai lá, deixa eu ver. Vai lá, resposta. Ela tem 3 fases e 5 compostos. Mas como assim? Cara, a gente tem que saber que o sal e o açúcar, eles obviamente se dissolvem junto com a água, dependendo da quantidade, obviamente. Então, aqui é como se esses três, eles se juntassem em um só. Eles vão se juntar. A gente não consegue diferenciar o sal de cozinha e o sal e o açúcar quando eles estão na água. Eles viram uma coisa só. Então, a gente tem 3 fases e 5 compostos. Isso aqui é básico, mas às vezes pode fazer tu errar uma questão por falta de atenção. Agora é uma parte muito importante da videoaula, que é esse conceito. Mistura é diferente de substância pura. Por quê? Porque, cara, a substância pura, o H2O, por exemplo, ele tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius e ponto de fusão a 0 graus Celsius, né? Agora, digamos que tu tá lá com a tua água fervendo e tu joga sal. Ela vai automaticamente parar de ferver. Ela vai estar quente ainda, mas ela vai parar de ferver, ela vai parar de evaporar. Ela vai parar de virar vapor. Porque ela não vai ser mais uma substância pura. Ela vai ser uma substância... Quer dizer, ela vai deixar de ser uma substância pura para virar uma mistura. Uma mistura de água e NaCl, que é o sal de cozinha. Como eu te disse, as substâncias puras, elas têm propriedades físicas constantes, sabe? A água não vai deixar de ferver a 100 graus Celsius a nível do mar. Ela não vai deixar o ponto de fusão a 0 graus Celsius, a não ser que tu faça ela virar uma mistura. Aqui é um gráfico da substância pura. Meu Deus, estou gaguejando. Da substância pura. Por quê? Porque a gente vê a troca de estado constante. Ela não altera, ela não é uma curvinha, outra coisa. Quando ela está indo de outro estado do sólido para o líquido, a gente vê que ele é constante, ele não passa de 0 graus Celsius. Aqui também, no ponto de ebulição, ele não passa de 100 graus Celsius até ele virar totalmente vapor. Mas aqui nas misturas a gente já vê um comportamento não tão constante. Por exemplo, aqui, o intervalo de ebulição, ele ganha temperatura. Ele não é uma linha reta. Não é só 100 graus Celsius. Ele começa no 100 e vai indo, até, por exemplo, sei lá, os 110 graus Celsius. Digamos que aqui seja água com sal. A gente já não tem mais as mesmas propriedades de uma substância pura. E as misturas podem ser classificadas de 2 maneiras. As azeotrópicas e as eutéticas. Cara, esse aqui é complicadinho, mas é muito fácil com um macete que eu vou ensinar logo depois. Bora lá. As misturas eutéticas são as misturas com ponto de fusão constante. Olha aqui, a gente tem um ponto de fusão retinho. Ele não altera. Aqui a gente vê que o ponto de fusão ele é crescente. Ele não é paradinho até virar o outro estado da matéria. O macete é muito simples. Eu tenho pé feio. Caralho, muito fácil. É uma frase curta que tu consegue saber e não esquecer o que é uma mistura eutética e qual é a propriedade dela que é constante. Olha só, vamos ver aqui. Eu, de eutética, pé de ponto, feio de fusão e carai de constante. As primeiras letras são sugestivas ao que ela é, entendeu? Aqui é um memezinho meia boca. Agora é as misturas azeotrópicas. Elas têm ponto de ebulição constante. Ela é ao contrário da eutética, obviamente, mas ela é isso, tá ligado? Se tu decorar uma, tu automaticamente decora a outra. Mas, caso tu não decore, tem mais um macete, muito fácil. Isso aqui até envolve os olhos, caralho. Os ideias, meu irmão. Aqui, o macete é o seguinte, as ideias. Pode excluir, caralho. Isso aqui é o zóio falando. Mentaliza o zóio falando isso. E tu vai ver que esse macete é muito eficaz. Olha só, vamos ver. As ideias. AZ de azeotrópico.
pod de ponto. As primeiras letras são sempre sugestivas. Isso daqui vai estar na tela um pouco maior para tu conseguir anotar a frase e o significado de cada letra inicial. O pod de ponto, o excluir, isso aqui é o Zóio falando, tá ligado? Excluir, meu irmão. Excluir de ebulição, o carai de constante, como é o outro. Simples, sucinto e ainda tem o Zóio pra ti. Então essa foi a videoaula, foi rápida e foi muito rápida mesmo, mas é que é um assunto muito simples. Então vai ter os cards, obviamente, que se tu anotar, rever a videoaula, esse assunto vai muito fácil. E esse assunto, ele é muito importante para tu conseguir, eu digo que é uma base da pirâmide para o assunto de separação de mistura, que é o próximo assunto que a gente vai ver. E talvez, se tu souber isso daqui, tu tire de letra a separação de misturas, porque tu só vai ter que decorar o que cada mistura, separação faz, e etc. Mas é isso, é bem simples. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve no canal e é nosso.